Eu quero hoje compartilhar com você de uma palavra poderosa que Deus plantou, colocou no meu coração. E eu quero para isso convidar você, se você puder, a abrir comigo aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 e o 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 4 e o 9. Que diz assim: Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, não aguento mais. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Hoje, queridos, eu quero falar de um assunto muito importante. Se você conhece alguém que está passando por isso, depois mostra a ele essa crônica, ou então já pegue o link aqui abaixo. Você que está me assistindo aqui pelo canal do YouTube, aproveita aí também, já deixa o teu joinha. Se todo mundo que já está aqui assistindo já tivesse deixado o seu joinha, ó, esse vídeo rapidamente já tinha sido entregue a mais pessoas, tá bom? Então vai clicando aqui no joinha, você que já está me assistindo aqui no YouTube. E aqui abaixo você pode pegar o link aí, tem o nome compartilhar e mandar para essa pessoa, para essa família. Você que recebe essa mensagem diariamente pelo seu WhatsApp, compartilhe com mais alguém. Mande para mais alguém. Se você conhece alguém que está passando pela depressão, faça isso, tá bom? Para que essa pessoa possa aí realmente ser curada através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco, e o tema da nossa crônica de hoje é: a depressão não vai destruir você. A depressão não vai destruir você. Hoje eu quero falar sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, antes de falar de depressão, nós precisamos saber o que é depressão. Depressão, segundo a psiquiatria, é uma doença psiquiátrica crônica que produz oscilações no humor. E ela é muito caracterizada pela perda de ausência de ânimo, a perda de interesse, né? Ausência de ânimo, tristeza profunda, alterações no humor. Pesquisadores dizem que hoje no mundo aproximadamente 300 milhões de pessoas, é muita gente, de todas as idades sofrem de depressão. Isso é o que é mais assustador. Quem fala isso, esses dados, são pesquisadores da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A OMS diz que hoje a depressão é uma epidemia a nível global. 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo sofrem com a depressão. Aqui no Brasil, esse número chega a quase percentualmente 6% da população brasileira. Algo em torno de 5,8%, 5,9% da população sofre, é afetada pela depressão. E a depressão, segundo a psiquiatria, ela tem 3 níveis. São 3 estágios. Se não for tratada, a pessoa, a princípio, ela vai sofrer de uma depressão leve, que é aquilo que os psiquiatras chamam de estágio leve. Se não tratada, se não cuidada, passa para o estágio de moderada. E se a pessoa realmente não levar isso a sério, chega ao estágio grave. Então a psiquiatria, ela condiciona a depressão a esses 3 estágios: a leve, a moderada e a grave. E é curioso que quando a gente vai para a Bíblia, sempre você vai ouvir alguém dizendo assim: ué, mas crente sofre de depressão? É preciso você entender que a depressão, ela afeta qualquer pessoa, independente do seu credo. Se ela é crente ou não, ela pode passar pela depressão. Porque afinal de contas, a depressão, ela pode surgir, acredite você, até depois que você sai de uma vitória.
O texto que nós acabamos de ler nos revela exatamente isso. Elias não vem aqui de uma série de tragédias na sua vida. Não, pelo contrário. Elias desce o Monte Carmelo vitorioso. A Bíblia fala que Elias veio de uma vitória triunfal lá no Monte Carmelo. É fato que Israel estava numa idolatria muito grande, afundada numa idolatria sem precedentes. Porque Acabe casou-se com a princesa dos Sidônios, Jezabel, uma mulher terrível, que leva para dentro de Israel a adoração a Baal e a Azerá. E como se não bastasse, ainda arrasta 850 profetas para dentro da nação de Israel para espalhar, propagar essa idolatria entre o povo. Mas Elias desce do Monte Carmelo vitorioso, porque foi lá que ele desmoralizou os profetas de Azerá e os profetas de Baal. E não somente isso, diz a Bíblia, que ele mata os profetas lá no monte. Então, muitas vezes, a depressão ela é desencadeada de N fatores, de vários fatores. Elias sai de uma vitória, Elias desce do Carmelo convicto de que Deus estava com ele. Isso é provado diante do povo. Quando você lê a história do que Elias fez, na hora de oferecer o seu sacrifício, Elias zomba. Elias manda jogar água em cima do sacrifício, água em cima da lenha. Elias encarou 850 profetas de Baal, mas por causa de uma ameaça de Jezabel, esse homem é tomado pela depressão. Ô irmão, como é que o senhor tem tanta convicção de que Elias passou pela depressão? Bem, Elias apresenta justamente os comportamentos de uma depressão. Quando você vai estudar a depressão na psiquiatria, os especialistas dizem quais são os sinais de uma pessoa depressiva. Você quer ver uma coisa? Alteração de comportamento. Como é que eu tenho ideia? Como é que eu tenho tanta certeza de que Elias passou por uma depressão? Porque a psiquiatria diz que uma das características de uma pessoa com depressão é ela querer se isolar. Você já viu alguém depressivo por aí na praça, brincando, abraçando todo mundo? Não. Quando alguém diz a você, fulano está depressivo, tu já imagina na cabeça a situação da pessoa, trancada dentro de casa, isolada dentro de um quarto. Elias apresentou justamente esse comportamento. A Bíblia fala que ele entra numa caverna de onde aparentemente não tinha vontade de sair. 1 Reis 19:9, você vê Deus indagando a ele o que é que ele está fazendo lá dentro da caverna. Primeiro sintoma de uma depressão: isolamento. Elias apresenta outro fator que a psiquiatria diz que é outro sintoma de depressão: alterações no humor. A Bíblia fala que ele se sente descontente. Ele não tem mais interesse pela vida. São características de uma pessoa que tem depressão. Ela apresenta descontentamento, desesperança, desinteresse pela vida. É tanto que ele vai dizer: toma agora, ó Senhor, a minha alma. 1 Reis 19:4. Elias não tem mais prazer pela vida. Aqui está mais um traço. Aqui está mais uma característica de uma pessoa que sofre com depressão. Elias também apresenta baixa autoestima. Ele apresenta um sentimento de culpa, de inutilidade. Quando ele diz, não sou melhor do que os meus pais, Elias está externando, colocando para fora outra característica de uma pessoa que também sofre de depressão. Ela está sempre se diminuindo. Ela está sempre se esmigalhando, se apequenando. É isso que Elias faz quando você abre 1 Reis 19:4.
Você vê que, por exemplo, Elias está sonolento. Pelo menos é o que a Bíblia nos dá a entender, né? A Bíblia fala que ele dorme, Deus acorda ele, ele come e vai dormir de novo. É outra característica de quem sofre da depressão. Ele vai estar, em alguns momentos da sua vida, do seu ministério, inquieto. Quando você lê 1 Reis 19, a partir do versículo 10, você se depara com um profeta inquieto. Ele se sente sozinho. 1 Reis 19, 10, você se depara com Elias se sentindo sozinho. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, porque tem crente que espiritualiza tudo. O que eu já vi de crente dizendo, a depressão, irmão, é uma possessão diabólica. Agora, se você me perguntar, irmão Ibe, Satanás pode se aproveitar desse momento? Claro, claro que pode. Ele se aproveita de qualquer momento da vida do crente, até dos momentos de alegria, de triunfo, para dizer para você, tá vendo? Só aconteceu por sua causa. Só aconteceu porque você é o cara. Satanás se aproveita de qualquer momento. Agora, todos nós passamos por momentos assim. O próprio Jesus, quando você abre Mateus 26, 38, você vê Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é que Jesus está sentindo ali? Sintomas de depressão. Ele está passando por um momento terrível, um momento difícil. Ele mesmo diz, eu não estou sentindo uma tristeza, é uma profunda tristeza. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Jesus está precisando de apoio, de auxílio. Porque ele está passando o momento mais difícil do seu ministério. Então é importante que a gente compreenda que todo crente passa por situação assim. Tem gente que não, pregador, não, eu não acredito não. E meu irmão. Então o crente não morre de câncer, o crente não morre atropelado, porque eu conheço muitos que estão no hospital agora, talvez até me ouvindo, que vão precisar fazer uma cirurgia de alto risco. Ora, mas não é crente? Eu conheço crente que pegou a Covid, aí a Covid pegou ele e morreu. Mas não era crente? Qual o problema disso? Todos nós, queridos, estamos sujeitos a passar por isso. Somos de carne e osso. Estamos nesse mundo para sofrer as intempéries dele. Com uma diferença de que eu e você temos esperança da glória. Sabemos que a morte no final de tudo não vai triunfar. Ficou claro para você isso aqui, não? Isso é muito importante a gente dizer, porque tem muita gente por aí, irmãos, que já está doente, já está passando um momento difícil, aí aparece outro e está vendo, isso é demônio. Isso é encosto, vem cá que eu vou orar por você, esse demônio vai sair. Não, meu irmão. Todo mundo passa por isso, momentos difíceis. Ou você vai me dizer que todo dia você se acorda como hoje. Você talvez hoje acordou feliz, né? Feliz, radiante, deu um pulo da cama. Você vai dizer que todo dia você está assim. Que conversa. Tem dias que eu venho me arrastando aqui para a rádio fazer essa crônica. Não é? E isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com você. Ou o teu pastor todo dia está bem aí pregando, hein? Todo dia tu acha ele sorrindo. Não. Todos nós passamos por lutas. O próprio Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. E nesta manhã aqui eu quero falar um pouco para você sobre como você pode superar essa depressão. Primeiro, reconhecendo que isso é um problema que você tem que tratar. Não queira espiritualizar. Eu tenho dito lá em casa, a Rutinha também tem dito aí algumas pessoas, quando nos procuram para tomar um conselho, olhe, procure se tratar, procure se cuidar. Não, mas eu estou orando, irmão, estou aqui orando. Sim, ore, continue orando, mas se cuide, se trate. Isso é um problema como qualquer outro que a gente atravessa.
Eu me recordo que há um tempo atrás eu estava aqui em Candeias, numa pizzaria, e chegou um pastor. E ele pediu licença, sentou-se na mesa e começou a conversar conosco. E sabe o que é que esse homem falou? Um pastor. Irmãos, eu estou com a síndrome de Burnout, ou burnout, como alguns chamam, né? Burnout ou burnout. Depressão. E aquele homem começou a contar a sua história. Ele disse, olha, eu chego na igreja, me sento lá no púlpito, daqui a pouco eu me levanto, entro no meu carro e saio sem rumo aqui por Boa Viagem. Da meia-noite, 1h da manhã, minha família desesperada, ele diz que para o carro e começa a chorar. E a igreja, onde é que está o pastor? Cadê o pastor? A mulher não sabe, os filhos não sabem, e ele está por aí em algum lugar, dentro do carro, o carro ligado e ele chorando. E quantos não estão passando por isso? É só ele? Não. Aliás, eu li uma pesquisa recente, está aqui na internet, que pastores estão mais propensos a sofrerem com um burnout, que nada mais é do que depressão. Por quê? Porque absorve muita coisa, né? Absorve muito problema, é problema de casa, da família, é problemas da igreja, é problemas no trabalho, se o pastor trabalha, então ele vai absorvendo tudo isso. É uma carga muito grande, porque todo mundo que tem um problema procura quem? O pastor. Olha, liga para o pastor aí que meu netinho nasceu, meu filho nasceu, para ele apresentar diante do Senhor. Olha, liga para o pastor aí que meu pai morreu, para ele ir para o cemitério, fazer lá aquele momento lá com a família. Olha, liga para o pastor aí que fulano foi socorrido. Olha, liga para o pastor aí que meu marido está dando em mim. Olha, liga para o pastor aí que meu menino está nas drogas. Olha, liga para o pastor aí. A pressão é muito grande. E esse pastor, amigo meu, disse, olha, eu estou com depressão. Você imagina isso? Um homem que lê a Bíblia, um homem que ora, um homem temente ao Senhor, um líder de uma igreja séria, sofrendo com depressão. Todos nós estamos passíveis a isso. E eu quero deixar muito claro aqui a minha opinião, que não vale de muita coisa, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não fala a expressão depressão, mas eu creio, e é isso que eu quero deixar aqui a minha opinião, que o que Elias passou nada mais era do que uma depressão. De um homem que vinha de um turbilhão de coisas, apesar de ter descido o Horebe de posse de vitória, mas também pesava sobre Elias uma ameaça. E essa ameaça era de tirar a sua vida. E você vê que a partir daí Elias entra nessa depressão com todos os sintomas, com todas as características de um homem que está enfrentando um momento difícil na sua vida. E eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, mas quantas pessoas não estão no vale da depressão por N problemas? N problemas. Quantas pessoas agora? O desemprego, a empresa que quebrou, um filho que entrou nas drogas. São N problemas, são muitos problemas que podem levar uma pessoa a um estágio de depressão. Então é muito importante que todos nós possamos saber disso, compreender isso, para que a gente entenda que todos nós, eu e você, podemos passar por isso. Quando eu olho para a biografia de Elias, eu vejo um homem que se sente fracassado, um homem que se sente sozinho, um homem que se sente cansado, um homem que enfrenta perigo de sua morte, um perigo físico. Agora tem uma coisa. Por que é que o tema da crônica hoje é: a depressão não vai destruir você? Existe uma frase muito interessante do missionário para a Índia do século XIX, o missionário Henry Martin. Ele dizia o seguinte: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso morrer. Que frase de Henry Martin, né? Foi missionário na Índia no século XIX. Enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso
morrer. É isso que você tem que entender. Foi para isso que Deus hoje me plantou aqui por trás desse microfone para dizer isso para você. Você não vai morrer nessa depressão. Porque enquanto Deus tem uma obra para você fazer, você não vai morrer. Dificuldades vai lhe cercar. Muitas vezes eu e você vamos nos achar como Elias, debaixo de um zimbro, pedindo para morrer, entrando numa caverna, mas entendendo sempre, Deus está no controle. Deus está no controle. É isso que você tem que compreender. É isso que você tem que entender. Isso tem que ficar muito claro para você nesta manhã. Mas, irmão Ibe, está difícil. Mas Deus não vai abandonar você. Não. E deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que Deus trata Elias? Um homem que, repito, a expressão depressão não está na Bíblia relacionada a Elias, mas eu creio, na minha humilde opinião, que isso era uma depressão. Todo crente, repito, está fadado a passar por lutas e problemas como qualquer outra pessoa. Não se engane. Existe uma teologia falsificada por aí, dizendo que não, que crente está sempre por cima da carne seca. Crente não sofre não. Não, se aparecer sofrimento é demônio, isso é balela, isso é conversa para boi dormir. É falta de leitura de Bíblia. Né? A Bíblia está recheada de homens e mulheres de Deus que passaram por lutas, passaram por provas, passaram até por necessidades. Paulo é um deles. Quem lê a biografia de Paulo sabe. A própria história de Jesus, Jesus deixa muito claro isso. Até as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então todos nós passamos por lutas, dificuldades. Agora, como é que Deus trata a gente? Quando eu olho para a história de Elias e vejo um homem passando pela depressão, eu escuto, eu vejo, eu leio, eu observo um Deus que escuta o desabafo de um homem desanimado e deprimido. É isso que eu acho maravilhoso em Deus. Deus se encontra com Elias para dizer para ele que ele não era nada daquilo que ele pensava. Deus olha para Elias e diz, quando Deus diz a Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus está dizendo, ô Elias, tem algo para você fazer, você não vai morrer aqui dentro. Você não é nem aquilo que você pensa que é. Porque muitas vezes o que faz brotar a depressão em mim e em você é aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. E tem gente por aí, irmão, que morre com isso. Já eu não, eu durmo que se Ruth não acordar eu passo da hora. Mas tem gente que se preocupa demais com isso. Não é? Tem gente que só falta morrer. Mas, irmão Ibe, falaram tão mal de mim. Ô, minha irmã, a senhora fez isso? Não. Ô, meu irmão, o senhor fez isso? Não. O senhor está preocupado com o quê? O que importa é a opinião de Deus ao meu e ao teu respeito. Não se preocupe com isso, não. Já chegaram para mim para querer me abalar, para vir com essa história, irmão Ibe. Falaram isso e aquilo do senhor e foi, irmão. Aí depois que termina de contar, ô irmão, você não está preocupado não? Eu digo, tô nada, irmão. Vamos ali tomar um sorvete. Quer comer uma pizza? Tô preocupado com isso não, meu irmão. Só tem uma coisa que tira meu sono, o que é? É quando eu não estou fazendo a vontade do Senhor. Aí eu estou correndo um sério risco. Porque a opinião dele ao meu respeito não vai ser boa. E a opinião dele para mim é a mais importante. Não é que a dos outros não seja, mas muitas vezes a opinião alheia está equivocada e a de Deus nunca estará equivocada. Mas há pessoas que entram na depressão por isso. Se preocupe com isso não. A Bíblia fala que Deus vai lá e diz, Elias, sai daí dessa caverna. Elias estava se sentindo um fracassado. Elias pensava que estava só.
Ele disse, olha, só restou a mim. Deus disse, não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, que não beijaram Baal. Não, você não está sozinho não. Tem mais gente com você, Elias. Fique tranquilo, você não está só não. É isso que você, meu irmão, minha irmã, tem que entender. De vez em quando tem crente que chega para mim, irmão Ibe, eu estou sofrendo tanto que eu vou morrer. Vai nada. Como é que o senhor sabe? Eu disse, irmão, o senhor não tem fé não, porque Jó perdeu os 10 filhos. E não vá pensar que as tragédias de Jó foi uma hoje, outra ano que vem, outra 5 anos na frente, não. Foi de um dia para outro. Jó foi dormir pai de 10 filhos, no outro dia teve que enterrar os 10. Como é que se volta de um cemitério depois de enterrar 10 filhos? Me diga aí. Enterrar um já é difícil. Ter que conviver com o luto de um já é duro, imagina de 10. Mas Jó adorou. Tu tá sofrendo igual a Jó? Não. Então, meu irmão, te levanta. Vai fazer a vontade do Senhor, enxuga essas lágrimas. Em segundo lugar, por que é que eu sei que você não vai ser engolido pela depressão? Tá anotando aí, né? Em primeiro lugar, eu falei para você aqui algumas coisas importantes. Deus olha para Elias e diz, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 ainda em Israel que não se dobraram diante de Baal. Segundo lugar, você não é um inútil. O que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Saia! Tem uma obra para você. É como dizia o missionário Henry Martin. Eu tenho uma obra para você, você não vai morrer, venha para cá. Não acabou não, não tem nada no fim não, tem uma obra para você fazer. Em terceiro lugar, Elias compreendeu, Deus deixou muito claro para ele que havia uma missão. Havia uma missão para ele, como tem uma missão para você. E qual era a missão? Elias ainda tinha uma continuidade do seu ministério. Deus chama Elias e diz, ei, não acabou aqui não. Elias pensou que já tinha terminado a sua missão. Não, você ainda tem tanto chão para caminhar. Você ainda tem tanta coisa para fazer que tu não faz ideia, meu irmão. Viu? Tem tanto resultado ainda para tu fazer. Deus vai colocar pessoas ainda pertinho de você para cuidar de você. Falo isso quando eu olho, sabe para quem? Para Eliseu. Quando Elias pensa que é o fim, o que é que Deus faz? Diz, Elias, tem muita coisa ainda para tu fazer, Elias. Tem muita coisa para tu fazer. Tu ainda vai ter um amigo. Elias agora vai ter Eliseu juntinho dele. Para escutar ele, para estar ali perto dele. Deus diz, olha, tu ainda vai dar recados aí a muita gente. Teu ministério não acaba aqui. Então, meu querido, minha querida, levante sua cabeça. Mas, irmão Ibe, tá difícil, tá? Porque servir a Deus não é fácil. Se fosse fácil, Jesus diria, no mundo tereis alegria. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tende o que? Tristeza? Mas tende o que? Pânico? Mas tende o que? Desespero? Não, mas tende bom ânimo. A vida é assim, meu irmão. Eu já disse incontáveis vezes aqui. Não vá pensar que todo dia eu chego aqui, ó. Você pode estar me vendo na câmera aqui com esse sorriso, né? Você pode estar me ouvindo aí agora dizendo, puxa vida, esse camarada não tem problema não, você é que se engana. Já teve dia de chegar aqui e dizer, Senhor, o que é que eu vou fazer aí no ar? O que é que eu vou dizer a esse povo hoje? Não vá pensar que eu estou imune, teu pastor está imune, fulano de tal está imune, não. Ah, irmão, mas eu tenho um irmão que é uma bênção, é meu pai espiritual. Eu conheço a irmã Maria, que é uma mulher de oração, mas até aquela mulherzinha de oração, até aquele irmãozinho de oração, da palavra, até irmão Ibe aqui, o teu pastor, seja lá quem for, passa por momentos difíceis. A Bíblia está repleta de casos assim, que eu não quero nem falar aqui, porque você já sabe, está repleta de histórias de gente assim.
Todo mundo passa por lutas. Todo mundo passa por situações difíceis, inclusive pela depressão. Então levante a sua cabeça. Enxugue essas lágrimas. Mesmo dentro desse quarto, mesmo deprimido do jeito que você está, diga: Deus, eu sei que isso aqui não é o meu fim. Eu sei que isso aqui vai passar. Eu sei que isso aqui é para um propósito. E eu tenho tanta convicção disso, porque é a Bíblia quem diz. Se fosse algum outro livro, eu nem falaria isso aqui. Mas é a palavra de Deus quem diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Há tempo de chorar, é fato, tá lá. Mas também vai chegar o tempo de sorrir. Há tempo para tudo. E você tem que entender isso. E o recado de Deus para você é: tá passando. Ei, tá passando. Aguenta mais um pouquinho. Não adianta querer botar um ponto final, achar que você vai resolver, porque isso só vai piorar ainda mais a situação. Tem calma, descansa. Tudo isso vai passar. Tudo isso é para um propósito. Ou você vai dizer a mim que Deus acha lindo, que Deus está feliz com você nessa situação. Não. Foi a primeira coisa que Deus perguntou a Elias: está fazendo o que aqui dentro? Porque Deus não nos chamou para ficar dentro de uma caverna. Tem um ministério. Tem um projeto, tem um plano, tem um propósito. Agora, tudo isso muitas vezes requer passar por um processo. Porque não existe propósito sem processo. Guarde isso no seu coração. E todos nós passamos. Mas temos que compreender: vai passar. Vai passar. Lá em casa, eu e Rutinha temos isso guardado no coração. Quando ela me vê chorando, ela diz: Ibe, vai passar. Quando eu vejo ela chorando, eu digo: Rutinha, vai passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa depressão que você está vivendo ela hoje, vai passar. Vai passar. Esse desejo de morte vai passar, porque Deus não quer que você morra. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Nunca esqueça disso. Deus está no comando, no controle da sua vida. Isso é uma fase. Vai passar. Continua firme. Não jogue a toalha, não chute o balde. Não, continua firme, servindo a Jesus. Mas, irmão Ibe, tá difícil, eu sei, não é fácil para ninguém. Eu seria aqui um baita de um mentiroso se dissesse: não é fácil coisa nenhuma. As lutas, as tribulações machucam, nos fazem chorar, mas também nos ensina muitas lições. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 5:3 que as tribulações produzem paciência, que produzem experiência, que produzem esperança. Então tudo isso vai te fazer uma pessoa mais forte. Teve um determinado momento da minha vida, e na de Ruth, que a gente pensou que seria o fim. Porque o barco estava afundando. E eu disse: agora a gente morre. A luta era muito grande. Mas olha a gente aqui. E hoje, tanto ela quanto eu, conseguimos identificar de longe um problema porque já passamos por ele. Deus nos permite passar por lugares e situações que hoje a gente não entende. O que é que eu estou fazendo aqui dentro desse quarto? Alguém chega e diz: era tão feliz, era tão alegre, era tão pujante, era tão cheio de vida. Mas tudo isso vai voltar. Tudo isso vai florescer de novo. Porque está passando. Está passando. E eu quero orar por você. Não acredite no diabo dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Não, tem saída sim. Tem jeito sim. Tudo isso é uma fase, é um momento. A palavra do Senhor diz
que a gente não está imune aos problemas, não. Todos nós passamos por lutas, adversidades. Mas você vai estar de pé. Vai. Você vai cantar vitória. Porque Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Pai, aqui estamos em tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Palavra esta que por si só fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. E eu creio que vidas nesta manhã que estão atravessando a depressão irão se levantar, irão ouvir a tua voz, o que é que você está fazendo aí nessa caverna, e irão sair desse local onde se encontram, Pai, e irão glorificar o teu nome, contarão experiências e irão aumentar a fé de outras pessoas. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos o porquê, mas o Senhor sabe o para quê. Existe um propósito por trás de todo o processo. E é nisso que cremos, Pai. Obrigado por essa palavra. É a nossa oração em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que eu estou a esperar. Faz tanto tempo que eu não sei o que é cantar. A força se esgotou, quase parei. Ninguém me escutou, só Deus me entendeu. Mas de um tempo pra cá, Deus começou a falar, usando os seus profetas pra me avisar. Eu sinto o vento soprando, eu vejo as coisas mudando.